Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Genilson Valuto Patuso e hoje nós iremos ver a análise de viabilidade econômica e financeira de projetos. Lembrando que para isso nós teremos um projeto ilustrativo, no qual uma empresa que está sediada na cidade de Campo Mourão, que é uma distribuidora de usina de concreto. Temos dois produtos, concreto usinado com bombeamento e concreto usinado sem bombeamento. A empresa ela é optante pelo lucro presumido e com a capacidade instalada de 25 mil metros cúbicos de concreto. Para se fazer uma boa análise de viabilidade, nós precisamos de alguns itens bastante importantes e imprescindíveis, que é investimento, cálculo de depreciação, os meus custos, as minhas despesas, vendas, financiamento, se eu tiver, o meu fluxo de caixa, que isso é de extrema importância, análise do demonstrativo de resultado e cálculo de payback, VPL, TIR e ROI, que é o meu retorno sobre o meu investimento, e o meu break-even sobre o meu fluxo de caixa. Na aula de hoje nós vamos ver de investimentos a despesas. Os investimentos são os itens que eu tenho que ter entre máquinas e equipamentos e também o meu capital de giro. Aqui está dentro todos os equipamentos necessários e as minhas máquinas necessárias para o início do meu projeto. Aqui nós temos alguns itens que estão aqui dentro e o que eu quero comentar aqui em relação ao meu capital de giro. Lembrando que esse valor de capital de giro que eu tenho aqui, isso vem de onde? Vem do meu fluxo de caixa, ou seja, não é um valor aleatório que é colocado dentro de capital de giro. Todos os itens dentro do meu investimento, fora, não incluindo o meu capital de giro, eles têm o quê? Depreciação. Lembrando que a depreciação, ela é o quê? É uma taxa de utilização desses equipamentos. E um detalhe bastante importante que eu quero frisar aqui, que essa taxa de depreciação não é delimitada pela empresa, e sim pela Receita Federal. Existe uma tabela de depreciação. Por exemplo, aqui tem alguns itens que é de 20% ao ano, 10% ao ano, tem alguns de 25%, tem no caso um exemplo de imóvel que é de 25 anos, ou seja, uma depreciação de 4% ao ano. E isso daqui tem que ser feito, por quê? Eu saliento aqui que nós temos um exemplo, na questão que aqui eu tenho 25% ao ano, que eu vou ter uma depreciação de 4 anos. Ou seja, eu tenho valor de depreciação que vai ser lá no meu DRE, onde vai ter o meu cálculo das minhas depreciações. Então, no meu ano 5, vai ser diferente dos meus anos anteriores. E isso influencia no meu resultado da minha empresa. Eu preciso ter também bem definido todos os meus custos. Aqui eu tenho que fazer a separação entre os meus custos direto e indireto, meu fixo e meu variável. Por quê? Com isso eu consigo chegar no meu custo de produção, ou seja, quanto custa a minha produção, quanto eu tenho de cada produto. Aqui no nosso caso, como nós temos dois produtos, então eu tenho um custo do meu concreto com bombeamento e sem bombeamento. E dentro desses meus custos estão o quê? Todo o meu custo direto e indireto. Inclusive, eu não posso esquecer da minha mão de obra, dos meus encargos que eu tenho sobre a minha mão de obra. E quando eu falo de encargos, eu tenho aqui meu vale transporte, vale alimentação, seguro, 13º, férias. Eu não posso esquecer de nenhum item que vai dentro desses meus custos. E lembrando que a separação entre custos e despesas, custos são tudo aquilo que está relacionado ao quê? A minha área de negócio, ao meu core business. E as despesas são aquelas que estão relacionadas à minha área suporte. Um exemplo que eu tenho aqui, administrador, a energia elétrica. A energia elétrica, muitas vezes, ela é dividida em duas partes. Por que duas partes? Eu tenho a energia elétrica que vai da minha produção e eu tenho a energia elétrica, um exemplo, do meu escritório. Então, são contas, são valores que estão em funções diferentes. E isso tem bastante influência na hora de se fazer o meu custo de produção. Um exemplo,
além das despesas, tenho escritório de contabilidade, minha publicidade, né? Tenho aqui o seguro, um exemplo lá do carro do administrador, né? Tenho o pessoal lá, o meu café da tarde, tenho, né, a minha maquininha de cartão de crédito, tenho minhas despesas bancárias, ou seja, eu tenho, né, alguns itens que estão aqui dentro das minhas despesas. E isso é importante, né, porque isso aqui vai fazer parte lá na composição da minha DRE, porque quando eu for fazer a minha DRE, eu preciso ter o quê? Todos os meus custos e as minhas despesas todas separadas, porque isso aqui, né, são itens separados e que fazem parte o quê? Da análise do meu resultado, e isso é de suma importância. Essa aula, ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo.